Este é o canal da Fraternidade Espírita Caminho da Paz, de Paineiras, Minas Gerais. Boa noite a todos, gente. Sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja conosco, com todos nós aqui presentes. Continuando o que a gente estava falando aqui do capítulo 8, Bem-aventurado os que têm puro coração. Hoje nós vamos falar do item 11 ao 17, que é escândalos, onde Jesus nos chama a atenção sobre esses escândalos. No diálogo dele com os apóstolos, no capítulo 18 de Mateus, nos versículos 7 e 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vem o escândalo. Assim, se a sua mão ou o teu pé te escandaliza, corta e lança-a de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no geena do fogo. No Mateus 18, 7 a 9. A gente muitas vezes fica encabulado com essas mensagens do Cristo, né? A gente fica pensando, mas eu vou entrar no mundo, né? Se eu faço alguma coisa errada, eu vou cortar minha mão e tudo. Infelizmente ainda existe, mas será que eu vou ter que nascer cego? Vou nascer aleijado, deficiente e tudo? Mas a gente levar no pé da letra, né? A gente vai sofrer com isso. Mas a gente pensando que Jesus está nos convidando aqui, ó, que o escândalo, como ele aborda esse escândalo no texto? Porque lá ele fala, ai do mundo. Gente, que mundo é esse? É aqui dentro, o mundo interior ou exterior aqui? Nós vamos falar um pouco sobre isso, quer ver? Que, ó, o que Jesus quis dizer com esse escândalo? Todo procedimento contra o mal é tudo que leva o homem à queda. O mau exemplo, princípios falsos, abuso de poder. O que nós fazemos, não é isso? Não querendo ser o dono da verdade? Falar, eu tenho razão? Eu estou certo no que eu faço? Aí Jesus está nos convidando a refletir sobre isso. Porque aí nós estamos colocando, nós achamos que somos os melhores, achamos que temos a verdade. Cadê o nosso exemplo de bondade e pureza no coração? Ele no título lá do capítulo 8, ele não chamou os puros de coração? Né? Onde está essa pureza? Ai do mundo por causa dos escândalos. Ou seja, infeliz o mundo que hoje, porque nele ainda impera o mal. Gente, nós vemos o mal por todo lado, infelizmente. Né? Os desejos, as vontades, a nossa incompetência de pensar só coisas boas. Porque nós vemos uma pessoa, né, que tem aí um carrão, tem uma casa boa, o que nós fazemos? Se a gente for lá meditar sobre o que Jesus está falando nesse texto, nós também estamos cometendo um escândalo com nós mesmos, né? Com a minha essência, que foi criado por amor. Mas eu não, eu acho que eu tenho a verdade. No sentido evangélico, não é somente o que afeta a consciência do outro, de outrem. É tudo que resulta de vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. Se eu falo, por exemplo, o André, eu falo, às vezes eu vejo ele faz alguma coisa, eu chego no fulano, chego no outro, você viu o que o André fez? Né? Eu estou esquecendo, como se diz, Jesus falou, né? Estou esquecendo da trave que está no meu olho, dos meus erros, dos meus defeitos, mas prefiro falar dele. É muito mais fácil eu falar do defeito do outro que o meu. Porque o meu vai me mostrar que eu estou completamente errado. O meu orgulho não deixa. A minha vaidade não deixa. Como que eu vou fazer isso? Né? A gente acha que tem a verdade dentro de nós. E Jesus nos chama todos os dias, todas as horas, né, para refletirmos sobre isso. Porque se eu falar só dessa vida aqui, só desse corpo hoje, morreu, acabou, tudo bem. Mas o que me aguarda depois? Né?
a alegria que eu vou me encontrar depois ou a tristeza, o sofrimento, o arrependimento, né? Do que eu fiz hoje, podia ter feito melhor, mas não fiz. Pratiquei pratiquei aquilo que eu mais tenho aqui dentro de mim, que é o orgulho. Por que é necessário que venham os escândalos? Né? Por que é necessário? Porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cuja primeira vítima são elas próprias e cujo inconveniente acabam por compreender. Jesus, quando ele estava pregando, falando que ele era o Salvador, que ele era o Messias, o povo não revoltou contra ele. Eu estava assistindo agora lá um seriado que tem Os Escolhidos, e a passagem do capítulo, desse capítulo lá na terceira temporada, eu acho que é o terceiro, se não me engano, está refletindo sobre quando ele esteve em Nazaré, na sinagoga, que leu a passagem de Isaías, né? Eles não revoltaram, não queriam apedrejar ele e tudo. Então, não é um escândalo para aquele povo ali, ele se referindo ao Messias, e está lá, pode procurar lá no Evangelho, essa passagem está lá, e a gente, né, vê aquilo. Hoje a gente pensa assim, gente, mas que dureza dos nossos corações, um homem fazendo tudo ali, dando aqueles milagres, curando as pessoas, orientando e tudo, e a gente contra ele, e continuamos até hoje, porque nós não abrandamos esse coração que nós temos, né, para encontrar essa paz, essa alegria de viver. Ah, mas o mundo é cheio de dor e sofrimento. Sim. Quem está plantando a dor e sofrimento? É Deus? Não, somos nós. Somos os filhos, né, os irmãos. A providência divina se utiliza das nossas próprias imperfeições, né, decorrente de um mau uso do nosso livre-arbítrio, para fazer com que nos ajustemos às leis de Deus, às leis divinas, essas leis puras que vêm nos corrigir, nos orientar. Nós, desde o princípio nosso, que nós nascemos nesse mundo, nós lutamos contra as leis divinas, contra o amor ao próximo. E por que queremos alguma regalia? Ah, eu morrer, eu vou para o céu, eu vou ganhar a salvação. Quem dera que se fosse assim, seria muito fácil, né? Não precisava de igreja, não precisava de nada disso. Poderia fazer o que bem entendesse nesse mundo. E as consequências que nós vamos ter depois? Ai do homem por quem vem o escândalo, disse Jesus. Porque aquele que provoca o escândalo denota ser um espírito ainda imperfeito, carente de evolução, cujos atos maldosos de hoje refletirão amanhã sobre a forma de duras provações reparadoras, necessárias para o seu ajustamento às leis divinas. Então, nós temos que voltar para essas leis, né? Voltar a praticar o bem, fazer o bem além das nossas necessidades, porque muitas vezes nós vemos aqui, ó, acha que o escândalo é só coisa ruim. Mas eu não falei de Jesus lá pregando, falando que ele era o Salvador, o rabino lá da sinagoga lá não foi contra ele, né? E continuamos até hoje, com tantas divisões nesse mundo, cada um quer ser melhor, achando dentro do nosso coração aquilo que está lá dentro. O que é? Impurezas ainda. As reencarnações estão aí para quê? Para nós depurarmos esses erros, consertar nossas arestazinhas que ainda estão carregando, as nossas invejas. Entre sofrer as repercussões do escândalo e dar-lhes causa, é preferível estar na primeira situação. Eu que estou sofrendo o escândalo, seria muito preferível do que eu fazer o escândalo. É a mesma coisa daquela passagem, né, que Jesus, que a gente muitas vezes acha difícil de fazer. É preferível você dar a vida pelo outro, né? Como quando você, por exemplo, um cara está aí caindo numa dificuldade danada, você às vezes vai auxiliar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, e às vezes você, num acidente ali, você perde a vida, entre aspas, né? Mas aí você está ganhando, como se diz, você está ganhando alegria quando você encontrar na paz do seu espírito. Qual a razão da existência dos escândalos neste mundo? A causa toda reside na nossa imperfeição, que os torna propensos a praticar o mal.
O mundo só é mal em razão da maldade daqueles que o habitam. É o nosso coração, gente. Nós ainda estamos nessa luta, né? Nós, por exemplo, ele não ficou alegre, satisfeito que tinha muita gente aqui? Né? Então, é isso que Deus quer de nós. Abrir o nosso coração para Ele. Dar-nos o que tem de melhor dentro de cada um de nós. Não é só aqui dentro, cada um dentro da sua religião, não, da sua fé, mas lá fora, junto com no dia a dia, com o convívio com as pessoas na nossa sociedade. É isso que nós precisamos ser amigo, ser irmão, ser justo, né? Amoroso e caridoso. Será que nós estamos sendo ainda? Eu falo muito sobre isso. E a graça muitas vezes me chama a atenção, falo assim, para que você repetindo isso? Mas vem, eu não sei quando, às vezes eu estou estudando, procuro texto que vem falando sobre isso. Então vamos. Estando a causa nos homens, é necessário que esse se aperfeiçoe, para que o mundo se torne melhor. Aí a gente faz uma coisa ruim, o que nós acontecemos? O arrependimento. Uma mudança que nós temos dentro de nós. Será que há 30 anos atrás nós pensaríamos o que hoje que estamos pensando? Eu não vou fazer aquilo que eu fiz quando eu tinha meus 20, 25 anos. Por quê? Se eu voltasse no tempo. Não, você faria a mesma coisa. Você faria a mesma coisa. Só que hoje você não faz porque você já fez, sentiu o efeito, aí falou, pô, não posso fazer mais. Então é isso que nós precisamos fazer. Caiu, levanta, erga a cabeça e segue em frente. Dia virá em que o mundo, transformado pelo amor, se tornará habitat da felicidade plena. Essa felicidade que nós queremos ter, né? Eu sou feliz porque eu vivo para o bem. Eu vivo para mim e para quem está à minha volta. Eu quero ser feliz e vou ser feliz aqui mesmo, nesse mundo de expiações e prova, onde há muita dor, sofrimento. A gente vê nossos irmãos aí nas guerras lá, a gente vê aquelas reportagens, tanta dor, tanto sofrimento, tanta criança passando fome. Mas não, nosso orgulho, nossa vaidade. Veja aqui, vizinho nosso, né, no Rio Grande do Sul aqui, pertinho de nós. Aí o Haroldo fala assim, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vocês viram a comoção e o que aconteceu no nosso país? Aí falou assim, agora sim, agora nós estamos começando a entrar nessa passagem. E é isso, gente, nós precisamos, né, unir. Essa união, uma vez o instinto de conservação nos induz a preservar o nosso corpo. Como entender a colocação do mestre? Devemos entendê-la no sentido figurado, não levando ao pé da letra suas palavras. Significa que devemos destruir em nós tudo aquilo de mal que exista e seja causa de escândalo. Quando o Vicente mesmo lembra aí, quantas e quantas vezes nós estávamos aqui, eles brincavam com a gente aqui, eu mais ele aqui, falou, opa, daqui uns dias vocês estão ricos, né? Vocês estão fundando uma igreja. Gente, aqui como se diz, aqui é aquele negócio, nós pagamos para estar aqui dentro. E a gente paga com prazer, com alegria no coração. Por quê? Porque sabemos que aqui dentro, onde está a nossa redenção, a nossa liberdade para o nosso futuro, da nossa vida, nessa encarnação aqui de hoje. Porque amanhã, quando eu me encontrar no plano espiritual em espírito, eu vou falar, Senhor meu Deus, pelo menos um pouquinho eu fiz. Um pouquinho daquilo que o Senhor me confiou, eu fiz. Então isso nós precisamos trabalhar isso, para não ser causa de escândalo. Nós estamos sendo, eu mais ele já fomos, sim. Né? No sentido das pessoas nos criticar, nos falar mal, e a gente preocupou com isso? Muito pelo contrário, nós continuamos e estamos aqui até hoje, graças a Deus. A nossa consciência está nos mostrando que devemos fazer aquilo que acreditamos, que temos confiança e que está dentro do Evangelho do Cristo, né? Que é amar o próximo, procurar isso, amar. A gente ainda não ama, a gente não sabe ainda o que é essa palavra, amor, como Jesus falou, mas estamos caminhando, estamos lutando. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos que servir essa mão de instrumento, né? Para uma ação má? Sim. Por que então que aí a gente vem? Por que há tanta dor e sofrimento no mundo? Há tanta deficiência? Ainda há tanto, né, a gente ainda critica tanto o outro.
né? Aí, porque nós estudamos o Evangelho e muitas vezes não conseguimos entender. Em que sentido devemos compreender a expressão fogo eterno? Isso aqui, gente, eu estou falando, isso aqui, estou dentro aqui, ó, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não quero criticar ninguém, quer falar nada de mal, porque não é a minha intenção. É outra expressão que devemos entender no sentido figurado. Foi um recurso utilizado por Jesus, usando palavras conhecidas pelos homens, para descrever o ponto extremo do sofrimento que padece aquele que se desvia do caminho do bem. Naquela época, gente, então ele usou o que tinha ali, a compreensão daquele povo. Ele não fez as parábolas dele, mostrando ali, não falou da ovelha perdida, das dracmas, né? Ele não falou do filho pródigo. O que existe hoje? Vamos comparar o que ele falou lá com hoje para ver, né? Quantos filhos nossos que estão perdidos pelo mundo, que a gente não soube educar? Quantos irmãos, amigos nossos, que nos criticam, igual no meu caso, amigos me criticam por eu estar seguindo a doutrina espírita. Eu sei que eu tenho erros, isso aí todo mundo sabe, todo mundo me conhece, sabe. Mas eu vou ficar, eu vou ficar quietinho, eu tenho erro, não vou lá não. Para quê? Faço tudo errado. Gente, muito pelo contrário, a gente tem que ir. A gente tem que ir por quê? Para estudar, para procurar compreender e estar em comunidade, estar convivendo com as pessoas. Porque cada um tem uma coisa boa para nos ajudar. Basta a gente olhar, né? Os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Caminho, Verdade e Vida, mensagem 108. De Emmanuel com a psicografia do Chico, aqui ó, enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Enquanto existir escândalo, não existir isso, infelizmente não vai haver muito sofrimento, muita dor. Eu estava lendo esses dias uma menina lá, uma senhora, eu até falei na quarta-feira no nosso estudo, ela casou por ciúme do marido. Teve a primeira filha, veio aquele ciúme, né? A filha não podia vestir uma roupa diferente, não podia sair de casa. Ela chegou aos seus 15, 16 anos na escola. Infelizmente, uma colega dela de escola suicida, né? Aí a mãe piorou mais ainda, falou, nossa, meu Deus do céu, minha filha vai suicidar também. A minha filha vai começar a fazer isso. E não dava folga para a filha. Prendia mesmo a filha. Todo jeito que ela fazia, ela estava ali, em cima, com a marcação mesmo, para filha, você não vai fazer isso. Filha, você não vai sair com fulano, você não vai sair. E a menina ficava dentro de casa, como se diz, dentro do casulo ali, que ela fez para ela. Ela arranjava um namorado, não, esse não serve, aquele outro também não, não que sim. Até que um dia ela resolveu, mãe, eu vou casar. E foi, mesmo contra a vontade da mãe, mas ela foi, participou da cerimônia. Diz ela que a hora que ela começou a compreender essa obsessão dela em cima da filha, veio uma netinha. Igual nós podemos ver aí a Gilda, né, com a netinha dela. Veio a netinha. Aí diz ela que foi o presente maior que ela ganhou no mundo. Foi essa criança. Mas aí parece que dobrou mais o ciúme sobre a filha, porque ela queria a neta só para ela. Ela queria só ela cuidar da neta. E a mãe falava, e a criança crescendo, educar a criança, corrigir, né? A avó, no caso, não deixava. Não pode. Né? Falando, não, aquelas coisas que a gente tem de vô e vó, né? A gente tem com os nossos netos. Aí, então, ela foi, até chegou aos 73 anos, se não me engano, 75 anos, ela desencarna. E sofreu. Passou por sofrimento, por dor, mas ela não compreendia por que aquela obsessão. Ela foi recolhida no hospital, ali foi cuidada, tudo, fazendo terapia, fazendo os tratamentos. Gente, hospital espiritual. Daí eles foram aos poucos mostrando para ela
Qual o sofrimento, por que ela tinha aquela obsessão, aquele cuidado tão obsessivo com a filha. Que há 400 anos nós trouxe esse medo, essa revolta, porque o espírito, né, naquela época sofreu muito, ela fala lá que sofreu muito, aí vem eles mostrando para ela, por exemplo, ela falou que o pai já tinha 3 a 4 anos, estava fazendo tratamento e terapia e tudo, para tirar isso para a próxima reencarnação, não, ela ia trazer tudo de novo. Ela ia reencarnar com essa mesma obsessão em cima dos filhos, ou do marido, ou seja lá, né, dos parentes e tudo. Então veja bem, gente, uma reencarnação teve 400 anos atrás e aconteceu isso. Será que vale a pena nós vivermos desse jeito? Lá, trazer para essa encarnação e não procurar melhorar aqui hoje? Trabalhar isso dentro de nós? Trabalhar para que eu me liberto dessas, como se diz, arestazinhas que ainda carrego no meu corpo, meu espírito, meu corpo espiritual, né, para me mudar, para me encontrar paz dentro de mim, do meu espírito. O que dizer dos homens que praticam os escândalos às escondidas, né? Tolhido pela posição social de destaque que ocupam. A gente não vamos entrar em mérito, mas, né, são falsos moralistas, ainda mais culpados perante Deus pelos bons exemplos que deveriam dar, em face da responsabilidade que são investidos. Temos responsabilidade sobre alguém? Vamos falar de pai e mãe. Temos responsabilidade sobre os filhos que Deus nos confiou? Sim. Né? Os nossos filhos futuramente serão pais, também vão ter essa responsabilidade. Se eu educá-los, corrigi-los, as suas más tendências, eu estou cumprindo aquilo que eu vim, que é educar meu filho, corrigir ele, para que ele seja um homem de bem. Que ele cresça dentro de uma sociedade com respeito e amor. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque esses lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Às vezes a gente vê muito aí. Às vezes a gente evita fazer quer fazer, mas não faz, né, a gente nem precisa citar nome, mas aí às vezes por vergonha, dentro de uma comunidade que a gente conhece todo mundo e todo mundo nos conhece, às vezes a gente evita, temos medo disso. Mas aqui, já pensamos, já imaginamos aquilo. O escândalo é só o que chama a atenção pública? Não. Todos os nossos vícios e imperfeições que venham a prejudicar nosso próximo constituem também escândalos. Eu falei no princípio, a gente gosta muito de falar mal do próximo, criticar o próximo, né? Eu não preciso nem citar mais exemplo. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Vejamos aqui, gente, quer ver? 640 do Livro dos Espíritos. Aquele que não pratica o mal, mas que aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? E como se o houvesse praticado. Né? Se ele fez o mal, eu não fiz, mas eu pensei, eu fiquei, né? Teve bom, ele fez aquilo, fulano merecia. Então eu também já fiz esse mal. Eu também estou praticando esse mal. Né? Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que eu teria praticado se puder ou se ousara. Né? Então não vou ler as outras questões não, se alguém tiver curiosidade, pega lá no Livro dos Espíritos, o bem e o mal, a partir da 629, pergunta 629. Então, se eu não fiz, mas eu, né, achei bom que o outro fizesse aquilo, então eu estou praticando, eu estou igual, eu estou igualzinho àquele que fez, porque eu estou me tirando proveito disso.
né? Eu sou um indivíduo ainda imperfeito. Preciso trabalhar muito isso. Gente, eu coloquei isso aqui, eu coloquei para não esquecer. Porque a gente fala do escândalo, igual a gente lê o texto ali, só das pessoas más, que quer fazer prejudicar o outro. Mas veja, por exemplo, Maria de Madalena. Quando ela encontra Jesus, ela se modifica, se transforma, para aquelas pessoas que conviviam com ela naquela comunidade, em Magdala, e outras onde ela vivia, que não foi um escândalo para aquelas pessoas, ela largar aquela vida de luxúria e tudo, e seguir o Cristo. Ela se transforma, se muda, se entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Aqui, ó, Maria de Madalena, malquista na sociedade judaica, machista, incompreendida e julgada por muitos, foi escolhida como anunciadora da ressurreição e hoje percebemos o grande valor desse espírito como financiadora da evangelização do Cristo. Mulher letrada e de alto conhecimento das escrituras sagradas, trabalhadora incansável no plano espiritual, no acolhimento a espíritos sofredores. Ela se transforma, igual o Sebastião, que parece falou sobre isso. Aqui você também parece que citou nesse tema. Veja bem a mudança daquela mulher. Ela deixar tudo. Lendo a doutrina de psicografia do Chico Xavier, nós temos mensagem de Humberto de Campos falando da transformação dessa mulher. E Joana d'Arc, uma jovem de 19 anos, jovem, ela médium, queimada viva na fogueira, acusada de crimes como mentirosa, perniciosa, enganadora do povo, adivinha, blasfemadora de Deus, descrente da fé de Jesus Cristo, idólatra, cruel, dissoluta, invocadora do diabo, sistemática sistemática e herética, condenada pela igreja, Depois o que a igreja faz? Isso em 1431, ela é queimada viva. Depois, passado um certo tempo, não modificou, ela não foi canonizada como santa. Então, eles fizeram tudo isso lá, depois se arrependeram e canonizaram como santa. E para a gente sabe aí, por tanta coisa que esse espírito fez, que ele fez, e depois ele entrega a sua vida. Uma jovem, 19 anos, imagina. Mas ela lutou, ela buscou, porque ela queria redimir dos seus erros. Teresa d'Ávila, no século XVI, rompeu com a estrutura da Igreja Católica, fundou uma nova ordem religiosa, porque discordava dos princípios impostos naquela época, perseguida pela Inquisição, e séculos depois foi declarada a primeira doutora da Igreja. Eu não sei se vocês já ouviram do Chico falar sobre quando uma psicofonia, Emmanuel, quando foi, eu acho que ele estava em Pedro Leopoldo ainda, Emmanuel, na reunião, Emmanuel chega e fala assim, todos agora, muito concentrados, que vão ter uma mensagem de um espírito muito evoluído. Quer dizer, Emmanuel já falou que ela era muito mais evoluída do que ele. E traz essa mensagem, tem essa mensagem dela. Essa mulher que trouxe, que modificou, não concordando com as coisas da época, da religião da época, se modificou, revoltou, mas mostrou. Depois não foi aí, a igreja não voltou atrás também? Isso aí, gente, se vocês pesquisar lá, Teresa d'Ávila, lá vocês vão achar texto dela, vão achar livro, livros falando sobre ela, muita coisa. Tem livros de vários, tem livro católico falando sobre ela, tem livros espíritas falando sobre ela, psicografia sobre ela. É um espírito que a gente ainda não consegue imaginar a evolução, a luz que tem esse espírito. É o que nós precisamos buscar, espelhar nessas pessoas, nesses espíritos que estiveram aqui. E vocês praticaram o escândalo também naquela época, mas fazendo bem. Aí a gente lê o texto lá e fala assim, só escândalo ruim, só coisas ruins. Que é o que mais a gente vê nesse mundo, infelizmente.
E vamos terminar então, gente, que, ó, concluindo o escândalo, tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, que nós carregamos ainda. Toda reação é má de um para o outro, com ou sem repercussão, e que certamente resultará na aplicação de corretivos dolorosos. Se um dia eu fizer isso, eu já fiz, né, infelizmente. Mas se eu repetir, aí eu estou errando 2 vezes. Por quê? Porque hoje eu tenho, mais ou menos, eu já estou tendo uma consciência, um pouquinho de consciência sobre isso. O escândalo constitui recurso de que a providência divina se utiliza para aplicar corretivo aos que desviaram do caminho traçado pelo Evangelho. Nem por isso significa que o causador do escândalo fique impune, uma vez que a lei de causa e efeito atinge a todos. A todos nós, gente. Infelizmente é lei de Deus, é lei divina. Deus que o mundo foi criado, essas leis são as mesmas. Deus não muda suas leis. Ele não favorece A nem B. Jesus nada disso de absurdo. Para quem quer que aprenda, para quem quer que aprenda o sentido alegórico de suas palavras. E vamos estudar, vamos meditar com esse Cristo, meditar com essa luz que brilha no nosso coração, que é o Pai que está em nós, a centelha divina que nós carregamos. O sofrimento é apenas um recurso temporário, decorrente do mau proceder do homem. E é só, gente, através do amor, só através do amor que vamos nos redimir. Vamos herdar essa terra prometida por Deus. Aquela terra prometida que é como se diz, é leite e mel. Aí nós vamos herdar, mas nós temos que ter o coração puro. Trabalhar nossas impurezas. É através do amor, da compreensão, que é caridade, amor e justiça. É isso que é as leis de Deus. É isso que nós precisamos carregar em nós. Carregar isso para que nós tenhamos uma noite feliz e um fim de semana cheio de paz e alegria a todos nós nesse planeta Terra. Que assim seja e boa noite a todos. Este é o canal da Fraternidade Espírita Caminho da Paz, de Paineiras, Minas Gerais.